Daremos continuidade a este seminário internacional comemorativo aos 15 anos da INAMAT, passado, presente e futuro do Poder Judiciário. Convidamos neste momento para compor remotamente a mesa virtual Sua Excelência, o Senhor Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, professor da INAMAT. Sua Excelência, o Senhor Ministro Alexandre Luiz Ramos, conselheiro consultivo da INAMAT. Para a continuidade, para uso da palavra, Sua Excelência, o Senhor Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Pudemos acompanhar por alguns momentos a palestra da doutora Rosário Palma, uma palestra excelente que dá continuidade aos eventos desse seminário que comemora os 15 anos da INAMAT. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer, de externar meus agradecimentos à INAMAT, nas pessoas de sua diretora, a ministra Dora Maria da Costa, e do juiz auxiliar, o Platão Teixeira de Azevedo, pelo convite para participar como presidente de mesa e mediador desse seminário que comemora os 15 anos da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. E muito especialmente por me conceder a oportunidade de ouvir o ministro Alexandre Ramos, que nos brindará com suas reflexões sobre o tema precedentes judiciais e segurança jurídica. Eu cumprimento a todos e, se me permitirem, peço licença para, nesse momento, parabenizar a INAMAT pelos seus 15 anos, porque acompanhei essa história, uma história construída com muita dedicação e esmero por todos, desde os seus dirigentes, os ministros, os conselheiros, pelos servidores extremamente dedicados, de uma dedicação, e pelo corpo docente e pelos alunos juízes. As escolas judiciais, eu sempre digo, de um início embrionário, que tiveram que, para ensinar os seus alunos juízes a aprenderem a ser escola corporativa, penso que, ao fim e ao cabo, tiveram enorme êxito. E hoje a INAMAT se encontra em elevado patamar de excelência e expertise, cujo reconhecimento transcende os muros da própria Justiça do Trabalho. Então, neste momento, eu queria dar os parabéns à INAMAT pelos seus 15 anos de muito sucesso. E comprova essa minha fala inicial a escolha do ministro Alexandre Ramos, de notório e inegável conhecimento jurídico, em especial sobre o tema posto para a conferência dessa terça-feira, na continuidade dos trabalhos. Sua Excelência formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1992. Em 1993, passou no concurso público para juiz substituto da 12ª Região da Justiça do Trabalho. Em 1998, foi promovido a vice-presidente da então Junta de Conciliação e Julgamento de Xanxerê. Como juiz titular, também atuou nas comarcas de Chapecó, Araranguá, Intituba, Itajaí, São José e Florianópolis. Em 12 de dezembro de 2016, tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, onde já atuava por convocações intermitentes desde 2007. No currículo acadêmico, possui mestrado e doutorado em Direito do Trabalho, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi professora adjunto de 1995 a 2003, e é autor de livros e artigos científicos. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 4 de abril de 2018, entrega o órgão especial, a subseção especializada em dissídios individuais e a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, e é conselheiro da INAMAT. Tenho a honra de convidar Sua Excelência para a conferência Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica. Com a palavra, então, o ministro Alexandre Luiz Ramos. Meu muito bom dia a todos. Eu começo cumprimentando nossa anfitriã,
a ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da direção e do Conselho Consultivo da ENAMAT, e também na pessoa de quem dou os meus parabéns pelo aniversário da ENAMAT, que é objeto de comemoração deste grandioso evento. Cumprimento o ministro Evandro Valadão, agradecendo a gentil apresentação, é um dileto amigo que guardo sempre no lado esquerdo do peito, e também cumprimento o juiz auxiliar da ENAMAT, Platão Neto, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados e participantes deste evento. Agradeço também todos os profissionais, servidores envolvidos neste evento que o tornam possível. Eu vou procurar fazer, pelo tempo disponível, um recorte muito mais de justificação do respeito ao sistema de precedentes do que um esgotamento do tema, que seria realmente uma missão quase impossível. E eu começo trazendo uma passagem com a qual me deparei ontem, analisando um determinado processo, que dizia textualmente o seguinte, num parágrafo em destaque. E aí eu coloco para reflexão. Diz essa passagem: as instâncias ordinárias não estão obrigadas a respeitar as decisões dos tribunais superiores diante do princípio do livre convencimento motivado do juiz. Ora, se eu colocasse a escrutínio esta assertiva, eu acho que nós teríamos muita polêmica e muitos magistrados tenderiam a concordar com esta afirmação. E eu quero dizer aqui, pelo tempo disponível, que eu vou focar nas razões do sistema de precedentes, porque, sabendo essas razões, me parece que torna mais fácil, agradável e eficaz a aplicação dos precedentes dos tribunais de uniformização. E por que isso? Porque se eu, como juiz, entendo que o respeito aos precedentes é uma observância cega àquilo que os tribunais de uniformização dizem que é a inteligência da lei, meio que uma observância top-down, me parece que isso pode causar realmente, de fato, um certo constrangimento. Por outro lado, se o juiz entende que o sistema de precedentes, além de ser uma escolha do legislador processual, consolidando pelo menos aí 100 anos de construção desse sistema, que é um valor da sociedade, que é um anseio da sociedade, que tem por objetivo garantir as premissas do sistema de precedentes, me parece que isso, de fato, facilita a sua aplicação. Quando se fala em precedentes, e nós acabamos de falar das premissas desse sistema, e o título da minha intervenção traz também este conceito de segurança jurídica. É um conceito relativamente novo. Eu confesso que, quando fiz o curso de Direito há mais de 30 anos, não havia discussão sobre... havia pouca discussão sobre princípios constitucionais, diga-se a verdade. Mas não se ouvia esse conceito de segurança jurídica. É algo relativamente novo, mas que adquire uma importância e uma força capital nos tempos de hoje na aplicação da jurisdição. Trago como exemplo o que foi decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 324, sobre terceirização, e notem que um dos preceitos fundamentais constitucionais que amparou a decisão do Supremo foi o princípio constitucional da segurança jurídica. Vejam como este princípio hoje é fundamento de decisões correntes do Supremo e também de outros tribunais. Na quadra histórica, se discute muito hoje o conceito de democracia, de Estado de Direito, e é preciso também fazer uma crítica externa, mas uma autocrítica. Por quê? Porque o Estado de Direito, eleito pela Constituição de 88 como o fundamento da nossa sociedade, pressupõe que é o direito
que vai reger os comportamentos em sociedade. E esse direito tem que ser estabelecido, esta regra de direito tem que ser estabelecida a priori, para informar as escolhas que serão feitas pelos cidadãos, pelas empresas e assim por diante, a fim de garantir não só a segurança jurídica, mas todo um conjunto de princípios constitucionais que também concorrem para esta observância. O princípio da estabilidade das relações, da previsibilidade negocial, da liberdade de escolha. E eu não estou aqui, evidentemente, querendo repristinar o conceito de Montesquieu, o juiz boca da lei. Sabemos que os textos normativos precisam de interpretação para a fixação da norma jurídica, mas tudo, evidentemente, tem um limite. Todas essas premissas me parece que concorrem para o princípio da liberdade de escolha, como uma autodeterminação das pessoas, autodeterminação orientada pelo direito, permitindo que elas façam escolhas do que fazer e do que não fazer, e as consequências correspondentes. Ter segurança jurídica é um pressuposto para que as pessoas possam fazer planos, não só as pessoas, as empresas, as organizações, as instituições, precisam fazer planos, né? O judiciário já incorporou há muito tempo o seu plano estratégico, e fazer planos estratégicos, seja no setor público, seja no setor privado, seja o plano estratégico pessoal, pressupõe um cenário de segurança, estabilidade, respeito às regras que orientaram as escolhas de todas as pessoas que integram a sociedade. Um juiz americano, a pretexto de explicar este fenômeno, traz a ideia do dog law, ou seja, a lei do cão, que significa o seguinte: quando o cão, num cenário de inexistência de segurança jurídica, quando um cão retorna para o seu dono, trazendo o graveto, ele só vai saber se acertou ou errou se o dono lhe entregar um biscoito ou lhe der uma bronca. Isso não pode acontecer, nós não podemos viver numa sociedade regida por insegurança jurídica ou por uma lei do cão. Outras premissas fundamentais dizem respeito à eficiência da prestação jurisdicional, à razoável duração do processo, à economia processual, de forma a garantir a boa aplicação dos recursos públicos aportados no sistema de justiça, que tem a função, como já destacado, de, interpretando a lei para o caso concreto, garantir uma promessa original da lei, que é de garantir segurança jurídica, estabilidade, liberdade de escolhas e também de isonomia. É algo fundamental. Eu chego a dizer, ministro Evandro, que às vezes é preferível uma regra imperfeita que valha para todos indistintamente do que uma justiça perfeita que se aplique tão somente a um caso concreto. Então, acho que este é o grande desafio. O que, na prática, operacionaliza essa dimensão de respeito de precedentes, que impõe para todos os juízes do sistema judiciário, desde o juiz de primeiro grau até os ministros das cortes superiores, os precedentes devem ser respeitados por todos, impõe uma verdadeira pauta de conduta diante desses precedentes, a fim de viabilizar um verdadeiro juízo de conformidade da tese fixada pelos precedentes com o caso que está sob análise. E vejam que interessante, ferramentas de garantia do sistema de precedentes que o novo CPC contempla. Primeiro, a possibilidade de tutela de evidência. Isso está no artigo 311 do CPC, dizendo que a tutela de evidência será concedida
independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Eu observo aqui, faço um parênteses para dizer que no CPC nós não temos uma redação uniforme para representar todos os temas do sistema de precedentes. Ora, o sistema fala em súmula, julgamento de casos repetitivos, fala em súmula vinculante, e deixa de fora, por exemplo, as decisões em controle concentrado, em temas de repercussão geral, em incidente de assunção de competência. Quando muitas vezes se fala em súmula, há uma tendência de entender a súmula como as súmulas anteriores ao novo sistema de precedentes de 2015, aquelas súmulas persuasivas, e não é este o conceito, na minha visão, que o CPC de 2015 inaugura, quando ele diz o respeito a súmulas ou acórdãos ou julgamentos em temas de incidente, de recurso repetitivo, de resolução de demandas repetitivas, de assunção de competência, quer dizer a súmula como o extrato do julgamento que fixa a tese quando se julga um processo com este grau de qualidade de precedente. Então, é possível, notem, o manejo da tutela de evidência. Imaginem aqui a aplicação do tema de repercussão geral 497, que trata da estabilidade da gestante, prevista no inciso 2º do artigo 10 das disposições constitucionais transitórias. E o Supremo fixou uma tese dizendo que esta estabilidade somente exige a anterioridade da gravidez ao ato de dispensa sem justa causa, ou seja, fixando uma responsabilidade objetiva do empregador, dispensando a necessidade de conhecimento da gravidez pelo empregador e também pela própria empregada. Havendo a prova documental, e esta é uma tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, haveria aqui a possibilidade de manejo e, claro, uma obrigação de concessão exatamente para instrumentalizar o respeito ao sistema de precedentes. Uma outra ferramenta é o julgamento antecipado de mérito, seja total, seja parcial. Isso está no artigo 355 do CPC, dizendo que o juiz antecipadamente julgará o pedido, proferindo sentença de mérito e quando não houver necessidade de produção de prova e também o tema estiver respaldado por precedente vinculante, né, a partir do sistema estabelecido. Uma outra ferramenta, não é novidade do CPC de 2015, mas foi fortalecido, que é a improcedência liminar do pedido. Observem que isso está no artigo 332, permitindo ao juiz, independentemente da citação do réu, da formação da relação jurídica processual, julgar liminarmente improcedente o pedido, quando este pedido contrariar enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelas Cortes Superiores em julgamento de recursos repetitivos, incidente de demanda repetitiva, assunção de competência e, inclusive, também de tribunal regional sobre direito local. Então, aqui é possível o juiz evitar, dando eficiência, razoável duração do processo, respeitando a economia processual, estancar desde logo, sem a formação da relação processual, um pedido que contraria a tese vinculante, evitando, enfim, dali para frente, toda uma discussão desnecessária e onerosa para o sistema de justiça. Também, no artigo 496, a dispensa da remessa necessária quando houver condenação do poder público, quando essa condenação estiver respaldada também por teses fixadas pelo sistema de precedentes.
Também, no que tange à ação rescisória, mais uma ferramenta importante, o artigo 966 amplia o cabimento de ação rescisória por violação, não só à lei, como era no texto anterior, mas violação manifesta de norma jurídica, que é um conceito mais amplo, e contemplando no parágrafo 5º, no conceito de norma jurídica, o enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. E aqui reafirmo que enunciado de súmula ou acórdão, ambos os conceitos dizem respeito ao julgamento de casos repetitivos, e aí podemos, evidentemente, ampliar para todos os mecanismos de sistema de precedentes. A verdadeira ação do século XXI, cuja importância ainda não foi plenamente assimilada, reclamação constitucional. A reclamação está prevista na Constituição, está regida pelo artigo 988 do CPC, que tem como objetivo preservar a competência do tribunal e, o mais importante, objetivo de garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, enquanto não houver o trânsito em julgado, a decisão que descumprir, desrespeitar o precedente vinculante, enseja o manejo de reclamação para que o tribunal, autor da tese, possa garantir a autoridade de sua própria decisão. Então, os processualistas qualificam a reclamação como a principal ação do século XXI, como uma ferramenta fundamental para o respeito ao sistema de precedentes. Eu faço um destaque muito importante, para não abrirmos tanto os precedentes, o respeito aos precedentes da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem julgado muito, tem uma fixação abundante de teses, o que facilita, naquilo que o Supremo definiu tese, a aplicação do direito por todo o sistema judiciário, evitando delongas desnecessárias e onerosas, como já dito. É verdade que há muito tempo não se discute que as decisões tomadas pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC ou ADPF, têm este efeito vinculante. Isso foi inaugurado já em 1993, pela Emenda Constitucional 3 e fortalecida e ampliada pela Emenda Constitucional 45, que também trouxe um outro filtro para cabimento do recurso extraordinário para o Supremo, que é o filtro da repercussão geral. E a repercussão geral se encerra numa equação que, de um lado, pressupõe a natureza constitucional do tema, que é pressuposto histórico do recurso extraordinário, mas também relevância jurídica, política, econômica e social, e esses indicadores para a repercussão geral, recurso extraordinário, não são os mesmos indicadores usados para a transcendência do recurso de revista, mas relevância e também transcendência para o recurso extraordinário, transcendência aos interesses meramente subjetivos das partes envolvidas no processo. Então, ainda que o tema tenha natureza constitucional, ainda que tenha uma relevância, mas se ele se circunscreve tão somente ao interesse das partes do processo, não há repercussão geral, que pressupõe exatamente o somatório de todas essas questões. O Supremo veio construindo, historicamente, uma reafirmação, uma tese do efeito vinculante, quase uma equiparação, eu posso dizer hoje, quase uma equiparação. São tênues as diferenças dos precedentes vinculantes em controle concentrado com controle difuso, e para quem quiser aprofundar a pesquisa, há 4 momentos fundamentais sobre esse tema. Em 2014, o julgamento da reclamação 4.335, relatoria do ministro Gilmar Mendes.
No ano seguinte, 2015, a fixação do tema 733 da repercussão geral. Em 2016, o julgamento da DI 2418 e, em 2018, o julgamento do tema 360. Em resumo, o que diz o tema 733? Diz que as decisões do Supremo que afirmam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito normativo têm um efeito executivo ou instrumental de vincular todas as decisões supervenientes do Poder Judiciário, sob pena de ferir este precedente e gerar o que vamos ver mais adiante, uma coisa julgada inconstitucional que, apesar de ter a aparência de coisa julgada, não tem eficácia de coisa julgada, exatamente porque proferida em contrariedade com a tese vinculante do Supremo, reafirmo, em controle concentrado ou difuso. Então, isso é o que está no tema 733. O atual Código de Processo Civil, ampliando sobremaneira as garantias do respeito às decisões do Supremo, inclusive enfrentando, tangenciando o que está na CLT há 20 anos, desde 2001, que é o parágrafo 5º do artigo 884 da CLT, que já prescreve há 20 anos a inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou interpretação conforme ou situação conforme. Em resumo, é inexigível o título judicial transitado em julgado quando tenha sido produzido desrespeitando, descumprindo um precedente do Supremo Tribunal Federal. Isso já estava contemplado também por alteração do CPC anterior e o atual CPC, nos artigos 525 e 535, esclarecem com mais clareza, com mais detalhamento, esta inexigibilidade do título, dizendo lá no parágrafo 12 que é também inexigível o título judicial fundado numa premissa que tenha contrariado, em resumo, tese fixada pelo Supremo. E o que diz o parágrafo 14? Esta decisão do Supremo deve ser anterior, deve preceder, precedente é isso, é o que vem antes, o trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, uma vez fixada a tese, da data do julgamento em diante, as decisões que não observam a tese não têm validade para gerar uma execução válida. Isso é o que diz a lei, e esta lei já foi declarada constitucional pelo Supremo, exatamente no julgamento da ADI 2418, cuja leitura recomendo. No que tange à operacionalização do sistema de precedentes da jurisprudência constitucional pela via da ação rescisória, o novo CPC também fortalece este conceito, dizendo no parágrafo 15 que quando a decisão do Supremo for posterior ao trânsito em julgado, aí não tem como se invocar a inexigibilidade do título ou a coisa julgada inconstitucional. Neste caso, é cabível a ação rescisória. E um detalhe, vejam a força que o legislador deu à jurisprudência constitucional. O prazo para a estação rescisória, que vai buscar a violação de norma jurídica como violação de precedente vinculante do Supremo, para este caso de precedente do Supremo, tem um prazo especial que se conta não do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo que fixa a tese. Vejam o quão sério para a legislação o respeito ao sistema de precedentes, e reafirmo que o Supremo já declarou constitucionais esses dispositivos,
deixou de fora o parágrafo 15, esse prazo da ação rescisória, porque não era objeto da ADI. Mas isso não quer dizer, evidentemente, que nós possamos aqui desconsiderar o texto de lei devidamente aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. Não bastasse tudo isso, o Supremo julga, em 2018, a tese do tema 360. E aqui o Supremo vai mais fundo nesta questão, procurando harmonizar, por um lado, a coisa julgada, mas não de forma absoluta, também sendo compatibilizada, harmonizada com o primado da Constituição. E reafirma dizendo o seguinte, que esses dispositivos do CPC mencionados, inclusive o parágrafo 5º do 884 da CLT, segundo palavras do próprio Supremo, vieram a agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo de eficácia rescisória. Este mecanismo de eficácia rescisória, conforme o tempo, fator cronológico, do trânsito em julgado que tenha antecedido ou que tenha sido fixado posteriormente à decisão do Supremo, se desdobra este mecanismo de eficácia rescisória em duas vias. Se a decisão do Supremo antecede o trânsito em julgado, isso é simplificado, este efeito rescisório vai direto na execução por mera petição de inexigibilidade do título executivo, e o juiz é obrigado a acolher e declarar a extinção da execução, exatamente porque a execução fundada em tese que tenha contrariado a decisão do Supremo. Se, por outro lado, quando houve o trânsito em julgado, não havia ainda o precedente do Supremo, e não há como se cumprir um precedente que, na época da decisão, não existia, aí esta eficácia, esse mecanismo rescisório, se desdobra pela via da ação rescisória com este prazo qualificado que falamos. Isto já tem sido aplicado pela Justiça do Trabalho, né, através dos juízes da execução. Os tribunais têm mantido estas extinções por inexigibilidade. Basta lembrar as teses fixadas no tema da terceirização e a quantidade de execuções em curso, sejam aquelas com trânsito em julgado anterior à tese do Supremo, aí pela via da ação rescisória, sejam aquelas eventualmente constituídas após a tese do Supremo e a ela contrária, e aí sim a inexigibilidade direta na via da execução. O TST já tem também se pronunciado quanto a isso. Há um precedente da 4ª turma de setembro do ano passado. Cumprimento aqui o retorno da nossa presidente, ministra Maria Cristina Peduzzi, é uma honra e uma responsabilidade tê-la aqui. E neste precedente da 4ª turma se reafirma a validade da inexigibilidade do título judicial que tenha transitado em julgado após a fixação da tese pelo Supremo. Também a 2ª turma, quando lá integrava a ministra Adelaide Arantes, também assentando que não existe violação ao princípio constitucional da coisa julgada, quando formada após a tese do Supremo e a ela contrária, sendo possível, não só possível, obrigatório, a decretação de inexigibilidade do título. Nós temos uma infinidade de temas de repercussão geral, de controle concentrado. Eu chego a dizer que, conforme a presidência do Supremo, ora se dá mais importância, como ocorreu, ao mecanismo da súmula vinculante, ora se dá mais importância ao julgamento de casos sujeitos ao controle concentrado, ora, como atualmente, se dá mais importância à fixação de tese pela via da repercussão geral, exatamente porque, para o Supremo, nos dois primeiros casos, controle concentrado e súmula vinculante, é cabível
a reclamação sem esgotamento das instâncias ordinárias, o que é exigido para a apresentação de reclamação no Supremo por desrespeito a teses de repercussão geral. Então, isso explica o porquê da opção deste tema. Muito recentemente, o Supremo fixou no tema 1166 a competência da Justiça do Trabalho, abrindo uma exceção do tema 190, que remeteu para a Justiça Comum os casos envolvendo previdência complementar fechada decorrente do contrato de trabalho. Até a fixação do tema 190, essa competência era nossa, e o Supremo entendeu por bem transferir para a Justiça Comum, mas agora, no mês passado, foi fixado o tema 1166, garantindo competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre os reflexos de verbas trabalhistas deferidas pela Justiça do Trabalho no plano de previdência. Então, esta competência residual permanece para a Justiça do Trabalho. São vários os temas sobre competência. O Supremo reiteradamente, inclusive a partir da liminar deferida pelo ministro Nelson Jobim na ADI 3395, enfrentando a nova redação do artigo 114 pela emenda constitucional 45, retira, fazendo interpretação conforme, do conceito de relação de trabalho as relações de natureza jurídico-administrativa. E isso tem também se estendido para a competência acerca da análise da validade da transmudação do regime seletista para estatutário, inclusive envolvendo questões se houve ou não concurso público, se a contratação sem concurso ocorreu no período superior a 5 anos de vigência da Constituição de 88. Para o Supremo, a competência principal também atrai a competência para dizer da própria relação jurídica. Esta mesma ratio tem sido entendida no que tange a competência do transportador autônomo de cargas e também, recentemente, tese fixada também a competência da Justiça Comum para decidir as relações sobre representante comercial. E já há reclamação decidida dizendo que esta competência para a relação jurídica principal de fundo abrange também a competência para dizer da validade do próprio contrato. Isso sinaliza, porque a reclamação deferida pela ministra Carmen Lúcia enfrenta diretamente este tema, a competência da Justiça do Trabalho para conhecer em primeira mão a alegação de nulidade do contrato de representação e a existência de vínculo de emprego. A sinalizar, se esta compreensão for reafirmada em reclamação, que a Justiça do Trabalho só poderia julgar essas relações e aplicando a relação de emprego depois que a Justiça Comum tenha declarado a nulidade desses contratos. O Supremo também, um tema muito importante sobre competência, retirou a análise pela Justiça do Trabalho das discussões relacionadas à fase pré-contratual, inclusive por provimento de emprego público submetido, regido pela consolidação das leis do trabalho. Então, nós temos inúmeras, a modulação neste caso, mas inúmeras discussões sobre o ingresso de empregados admitidos em concurso público, se a terceirização de escritórios especializados de advocacia significa ou não preterição da lista de aprovados, enfim, o Supremo entendeu por bem também retirar da competência da Justiça do Trabalho este tema. Um outro tema recentemente fixado também, o tema 932, que supera na Justiça do Trabalho uma discussão que enfrentamos todos julgando os casos da compatibilidade da teoria da responsabilidade objetiva decorrente de acidente de trabalho
em face do artigo 7º, inciso 28 da Constituição, cujo texto sinalizava ou permitia a fundamentação de que, nas relações de trabalho, só seria possível a responsabilidade civil pela teoria subjetiva. Esta foi a tese defendida pelo ministro Marco Aurélio, vencido que ficou, e o Supremo entendeu por bem declarar esta compatibilidade, evidentemente, a partir dos pressupostos do parágrafo único do artigo 927, quais sejam a existência de lei específica, né, e nós temos vários textos de lei que garantem isso, atividade ferroviária, atividade de produção de energia nuclear, enfim, há uma série de leis específicas quanto a isso. No Código Civil, a responsabilidade do transportador, do possuidor de animais pelos danos causados pelos animais e assim por diante. Ou, que é o segundo fundamento, quando a atividade normalmente exercida pela empresa for, por si só, uma atividade de risco que submete os trabalhadores a uma maior potencialidade lesiva em relação aos demais membros da sociedade. Então, são temas que desafiam os mecanismos de operacionalização do respeito ao sistema de precedentes, e é fundamental, hoje em dia, que o julgador, o advogado, o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, todos os integrantes do sistema de justiça tenham na ponta da língua, digamos assim, todas as teses fixadas pelo Supremo, assim como as teses fixadas em incidente de recurso repetitivo pelo TST e pelos respectivos regionais. Então, desde logo, agradecendo o convite honroso que recebi da Enamat para participar desta celebração dos 15 anos da Enamat. Cumprimento mais uma vez a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do tribunal, a ministra Dora Maria da Costa, diretora da Enamat, o ministro Evandro Valadão, que preside este painel, e também o juiz auxiliar Platão Neto. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Alexandre Ramos. Como eu já havia antecipado, certamente nos brindaria com uma palestra que abrangeria temas importantes sobre precedentes, e o faria com grande densidade jurídica, e efetivamente ocorreu. Eu tenho esse dom da predição, como a ministra Cristina Peduzzi, que eu cumprimento agora, tem um dom da ubiquidade, que ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a vida virtual permitiu isso, né? Essa possibilidade de estarmos em um e outro evento, participar de reunião, voltar para a palestra. Então, a ministra Cristina, ela consegue agora ter o dom da ubiquidade, e aqui eu a parabenizo pelo excelente trabalho que faz à frente do nosso Tribunal Superior do Trabalho, como faz também a ministra Dora à frente da Enamat, né? Mas Vossa Excelência nos brindou aqui com uma verdadeira aula sobre o tema de precedente, desde as razões, e eu gosto muito de falar que é importante sabermos, né, das questões propedêuticas de uma determinada matéria jurídica para que possamos bem aplicar o Instituto. Vossa Excelência trouxe aqui ensinamentos sobre isso, as razões pelas quais devemos adotar o sistema de precedente. Você diz a questão da estabilidade, das relações jurídicas, da previsibilidade, e isso permitiria uma liberdade negocial, porque a sociedade tem o direito de saber antecipadamente como deve se comportar, porque, ao fim e ao cabo, o direito é isso, são normas de condutas a serem seguidas por todos. Então, ministro Alexandre Ramos, muito obrigado. Vossa Excelência efetivamente trouxe ensinamentos que são muito importantes para esse tema, e que nos
servirá certamente na condução das nossas atividades judicionais, aqui ministros, desembargadores e juízes que nos assistem. Então, muito obrigado. Eu vou passar não sei se a ministra Cristina Peduzzi gostaria de cumprimentar a todos. Passo a palavra a Vossa Excelência, então. Só para parabenizar. Lamentavelmente, eu tive um compromisso que já estava marcado, que era urgente e que me afastou um pouco. Não pude assistir o início da palestra, mas pude, pelo menos, assistir parte dela e aqui, né, sempre aprender e sempre compartilhar dos conhecimentos do ministro Alexandre, de Vossa Excelência, aqui sob os auspícios, né, da ministra Dora, que a todo momento eu parabenizo a ela e ao nosso magistrado Platão Neto pela coordenação acadêmica tão proveitosa deste evento. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns a todos. Passo a palavra, então, devolvo a palavra ao cerimonial. Agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, professor da ENAMAT. Agradecemos também a participação de todos até este momento. Teremos um intervalo de 10 minutos e logo reiniciaremos com a conferência de Sua Excelência, o senhor Juri Pire Messiri, sobre o tema Sistema de Precedentes no Direito Norte-Americano, uma análise comparativa e prospectiva.